Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Adubo do Reino e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você os transtornos que mudinhas de rosa do deserto sofrem quando nasce mato, quando nasce capim nos copinhos, no recipiente, na vasilha onde elas estão plantadas, tá? Eu separei aqui algumas mudinhas, estão bem comprometidas. Tem bastante capim, tem bastante mato. Elas estavam junto com aquelas ali. Elas estavam um pouco esquecidas porque esses dias tá chovendo bastante e eu trabalhando muito. Estou sem tempo para tirar, né, os capins que nascem. E outro detalhe bem interessante, eu não uso esterco de gado. E então em algumas mudinhas eu fiz um experimento. Aliás, estou fazendo ainda um experimento com esterco de gado. Porque aqui no meu plantio, no meu plantel, eu faço muito experimento. Então estou fazendo um experimento com esterco de gado para fazer alguns estudos particular para mim, certo? Eu preciso de obter algumas respostas, então estou fazendo um estudo para isso. Então fiz essa limpeza e separei aquelas ali, que são bastante comprometidas. E falta dar um grau nessas aqui, chovendo muito. As minhas são cultivadas a céu aberto. Então, desde cedo elas já começam a se habituar, né, às intempéries do ambiente aqui, da chuva, e eu perdo realmente algumas. Eu reconheço porque as chuvas são severas, né? Às vezes passa 5 dias chovendo e o substrato ele é bastante drenante. Contudo, as chuvas, quando passam de 3, 4 dias, já começam a colocar em risco aquelas mais debilitadas, aquelas mais fracas, né? Então, algumas eventualmente sim, pode morrer. Principalmente quando elas têm mato e capim juntinho delas, né? Porque aqui contém substrato, na vasilha onde a muda é plantada, apenas para uma muda, ou seja, para a rosa do deserto. Então, quando nasce um concorrente, um mato, um capim, aí começa a comprometer. Então, a gente vai ver as consequências disso, a gente vai ver nesse vídeo, vou mostrar para você o resultado do que pode acontecer caso nasça capim e mato e a gente demore para tirar, para cuidar, para fazer limpeza. Bom, então aqui eu tenho esse copinho, é um dos mais comprometidos. Então aqui tem capim, tem mato também, tá? Então vamos ver. Ó, as raízes já estão saindo aqui embaixo. E isso aqui não é a raiz da rosa do deserto, tá? Então a gente vai tirar agora do copinho. Se aparece a caixa aqui, para que toda a sujeira caia aqui e eu possa aproveitar e não sujar o chão. Bom, vamos lá, né? Ó. O capim, ele tem uma raiz muito agressiva, tá? Ó. Não sai de maneira nenhuma puxando, tá? Por quê? Ele já enraizou todo o substrato. E o que acontece? Aqui tinha uma mudinha de rosa do deserto. Ela sumiu. Ou melhor, morreu. Ó, tá vendo? Aqui foi o que sobrou da mudinha de rosa do deserto. Bom, mas por que a mudinha geralmente sofre danos e algumas podem morrer, dependendo da intensidade de chuva, do frio? Porque veja, quando há uma competição muito grande, como é o caso que está aqui, capim, mato, geralmente raízes de plantas daninhas, que são essas, matos, são muito agressivas, né? Então vai tomar conta de todo o recipiente rapidamente. Então, a rosa do deserto ela não é uma planta
de competição. Em alguns países árabes, existem sim pequenas florestas de adênios, rosa do deserto, mas floresta de adênios é diferente de florestas normais. Plantas estão a metros de distância de uma da outra, certo? A metros mesmo, né? Como é o caso da ilha de Socotrano, né? Tem sim florestas de adênio, mas são distantes uma da outra. A rosa do deserto não nasceu para competir pertinho de outra, tá? Pode acontecer, pode. Então ela não é uma planta que tem habilidades em suas raízes de ser agressiva e tomar conta de um recipiente como esse, diferente dos matos, né? Então vamos lá, eu vou tirar aqui para você ver, tá? Esse aqui foi o que restou da rosa do deserto, dessa mudinha que estava plantada nesse copinho aqui. Então chega um ponto que a competição, né? Ou melhor, a competição por espaço é tão grande que acaba acontecendo que a rosa do deserto perde, porque ó, veja bem, ó o amaranhado de raiz que os capins dos matos produzem, tá? E fica uma teia de aranha. Então a rosa do deserto começa a perder para isso aqui. Isso aqui é muito agressivo. Então ela para de emitir raízes. Então ela começa a definhar, porque a competição no copinho é muito grande, né? Então ela acaba morrendo. Vou mostrar aqui outro exemplo para você. Que parece que também tá um pouco grave, né? Vamos lá. Eu vou tentar tirar. A mudinha tá aqui viva ainda, tá? E parece que só tinha realmente uma. Vou tentar puxar ela de cima. Tentar arrancar ela desse substrato. Ó, pronto. Aqui você nota. Aqui é um exemplo claro, perfeito pra gente comentar. Veja. Note que embaixo, ó, a emissão de raízes já parou. Tá vendo? E ela começou a emitir raiz já bem em cima do caudex. Por quê? Porque ali embaixo está comprometida. A planta começa a emitir uma série de hormônios e ela vai entendendo que ali embaixo está comprometida. Então ela vai emitir raízes mais aqui em cima, que é esse caso aqui, tá vendo? Por quê? Porque lá embaixo já está ruim. Então ela começou a emitir raiz tentando sobreviver, né? Porque tá crítico aqui, né? Vamos ver como é que tá. Vamos lá. Se a gente puxar, ó, esse aqui veio fácil. Tá só a bucha, ó. Às vezes a gente fala assim, numa linguagem, como se a planta tivesse entendimento. Mas é o modo de falar, tá? Ah, a planta começou, ela sentiu, ela percebeu. Mas não é bem assim, certo? O que acontece numa planta é algo muito científico, né? São hormônios que em uma sequência de cadeia, um vai ativando outros e outros e outros, até acontecer o resultado final, né? A planta para de emitir raiz em um local e começa a emitir em outro. Mas é uma coisa muito fascinante. Bom, aqui ó, quantidade de raízes, tá? A planta, a rosa do deserto, como ela não tem habilidade para competir com essa ruma de raízes, esse monte de raízes emaranhado aqui, né? Isso aqui é muito agressivo, principalmente quando tá molhadinho, viu? Então, como ela não tem essa habilidade, ela não tem essa força, né, em seu sistema radicular, ela começa a parar de emitir raízes e, consequentemente, se demorar muito os cuidados, né, vir, ela pode morrer
tá? Vamos ver outro exemplo. Esse aqui é um cacto, tá? Mas ele também tá cheio de raiz, ó. E a gente vai ver o que tem aqui dentro, tá? Apenas para completar a ilustração, né? Pra gente entender melhor. Pronto, então eu vou tirar o cacto, os pezinhos de cacto do substrato, e a gente vai ver o quanto de raiz de capim e de mato tem aqui, tá? O cacto, ele tem uma raiz mais agressiva, mais forte do que a rosa do deserto. Por isso que ele tá aqui rodeado de capim, mas ele tá se dando bem ainda, né? Vamos ver então. Ó, só um detalhe, esse aqui tava cheio de substrato, tá? Mas aí, chuva, os pingos d'água muito forte jogou o substrato para cima, que ele tem porções leves aqui em cima, tinha adubação e tudo, então a parte grossa, mais pesada ficou. Mas aqui tava cheio, né? Vamos ver aqui. Vou tentar arrancar ele aqui. Ó. Aqui. A mudinha de cacto caiu. Certo? Esse cacto é o castelo de fadas, é uma coisa assim, castelinho. Não lembro ao certo nome, mas é mais ou menos isso. Então vamos aqui, ver aqui, né? Olha aqui, raízes, tá? Ó, isso aqui é só um capinzinho, tá vendo? Só uma mudinha de capim. Olha aí a quantidade de raiz que isso aqui emitiu, tá vendo? As raízes principais. E aí depois ela vai enovelando, certo? Ó, criando uma... Isso também acontece nas mudinhas de rosa do deserto, tá? Quando isso aqui passa de um tempo, né? E a gente não cuida, não vem fazer manutenção, isso aqui fica desse jeito aqui. Olha só, ó. Fica enovelado, ó. Então, pessoal, como vocês puderam acompanhar comigo, quando acontece nascer capim, mato, ervas daninhas no seu cultivo de mudinhas de rosa do deserto, até mesmo rosas do deserto maiores, sofrem danos agressivos, transtornos violentos no sistema radicular e consequentemente em toda a planta, tá? Então é importante que a gente venha fazer manutenção periódica para que não chegue a esse estado aqui, tá? Isso aqui é uma agressão muito grande. E raízes de adênio, de rosa do deserto, não tem força, certo? Para competir com isso aqui, tá? Isso aqui é uma teia de raízes muito agressiva, tá? Então, manutenção. Sempre que você vê matinhos, capim nascendo, vamos arrancar. Porque quando ele é pequeno, né? Deixa eu ver se eu encontro uma mudinha de capim bem pequena pra gente puxar. Olha só, pessoal, eu encontrei aqui um outro exemplo. Então esse capim aqui, ele já tá bem estabelecido, tá vendo? Então, como o potinho aqui da plantinha é maior, eu encontro até facilidade, tá vendo? De arrancar. Então, quando você arrancar a tempo, as próprias raízes aqui, se não for muito comprometedor, pode servir de adubo, né? Matéria orgânica. Mas se for uma coisa muito agressiva, é bom que você tire, tá? Então, quando o capim tá nascendo, ele tá pequeno ainda,
desse tamanhozinho é fácil, tá vendo? Você tira com facilidade. Mas se deixar ele crescer e ficar grande, isso é muito prejudicial para sua mudinha, para sua planta, para sua rosa do deserto. Então, devido às rosas do deserto não ter agressividade para competir com raízes de capim, mato, elas acabam defiando. Porque o mato vai crescer e as raízes vão tomar conta de todo o substrato, tá? Todo o copinho vai enuvelar e, consequentemente, a sua plantinha poderá morrer, tá? Então, esse é o assunto que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que todos tenham entendido. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.